Olá pessoal, tudo bem, queridos? Estou muito feliz. Estou feliz porque eu sei que Deus ele vai ministrar ao teu coração hoje uma palavra poderosa. Eu quero te dizer que grandes coisas o Senhor tem reservado para você. Existe uma herança que você tem que tomar posse, e o maior inimigo desta herança na vida do cristão, de se apropriar e tomar posse dessa herança, é o pecado. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite, querido. Então inclina o teu ouvido, atenta para aquilo que o Espírito de Deus tem para ministrar para você através desse culto. Seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia, Tu és a nossa fonte, Senhor. Pai amado, o Senhor é a nossa fonte. O Senhor disse, Pai, que aquele que tem sede e fome, se aproxime e beba. Aleluia, e beba de graça. Aleluia. Oh, Senhor, o Senhor nos chamou para perto, Pai. E o Senhor, Pai amado, é aquele que prepara uma mesa. Está canaraia sou, uma mesa farta na presença dos nossos inimigos. Aleluia, eles estão congregando, eles estão se ajuntando. Shemaiasta canaraia sou, está canará, mas eles não prevalecerão. Aleluia. Enquanto eles armam ciladas contra as nossas vidas, enquanto eles planejam nos derrubar e nos destruir, aleluia, o Senhor põe a mesa. Aleluia, o Senhor arma a mesa da celebração. Oh, o Senhor arma a mesa da celebração. Sacanará, é a mesa da vitória, é a mesa da celebração. Sacanará, sou. Enquanto eles se congregam, enquanto eles observam, enquanto eles tramam, enquanto eles armam ciladas, o Senhor prepara a mesa. Uma mesa farta, Pai. Uma mesa farta na presença deles. Nós podemos celebrar. Aleluia. Nós podemos nos alegrar. Nós podemos nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, a tua alegria é a nossa força. A tua alegria é a nossa força. Obrigado, meu Rei. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é tremendo. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, como o Senhor é bom. Queridos, como é bom estarmos aqui esta noite. Você concorda comigo? Você veio essa noite com uma grande expectativa no teu coração, na expectativa de Deus fazer grandes coisas no nosso meio. Aleluia. Amém? Eu gostaria que você começasse fazendo uma confissão comigo. Gostaria que você pegasse sua Bíblia, o seu celular. Sei que muitos usam o celular, o tablet agora. Nós temos bons aplicativos de Bíblias nesses aparelhos. Se você levantasse, você confessasse comigo. Amém? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Queridos, essa é a maior verdade, a maior realidade para a minha vida e para a tua vida. No nosso culto passado, no domingo, nós falamos um pouco a respeito de maturidade espiritual, e nós vimos que a maturidade é que vai nos dar o acesso às coisas maiores e melhores na presença de Deus. Amém? A maturidade é aquilo que vai nos conduzir
e fazer com que nós venhamos a usufruir da promessa de Deus para as nossas vidas, aquilo que Ele planejou e reservou para ser usufruído por cada um de nós como filhos. Como filhos de Deus, nós temos direito a uma herança, mas são aqueles que amadurecem, são aqueles que desenvolvem, são aqueles que crescem espiritualmente, que terão acesso e usufruirão desta herança de fato. Queridos, eu não estou falando de céu e inferno, eu estou falando a respeito de eu e você, nós vivermos as promessas de Deus sobre a terra. Amém? Nós vivemos na plenitude aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. E nós podemos, de fato, usufruir de cada uma dessas promessas, mas muitos não têm provado e vivido esta realidade na sua vida. Amém? Pelo simples fato de não avançarem, de não amadurecerem espiritualmente. E amados, um grande vilão, o grande roubador de promessas na vida dos cristãos é o pecado. E nós temos que ser diretos e pontuais. Nós temos que nominar o pecado como pecado. Eu sei que muitas pessoas têm trazido uma mensagem suave, porque as pessoas, elas têm medo de falar a verdade e muitas vezes perder os seus ouvintes. Mas nós temos que falar a verdade. Nós temos que ser sinceros. E nós temos que entender que pecado é pecado e que o salário do pecado, mesmo depois que eu e você nascemos de novo, continua sendo a morte. Amém? O salário do pecado continua sendo a morte. Eu gostaria que você abrisse comigo, lá no livro de Apocalipse. Nós vamos começar pelo livro de Apocalipse, capítulo 3. A partir do verso 14. Amém? O livro de Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vemos João, ele tendo uma experiência espetacular, sobrenatural, a qual ele teve uma visão do Senhor, ele viu o trono de Deus, como também o profeta Isaías viu no Antigo Testamento. E nós vimos Deus, ele passando uma instrução, e essa instrução, de acordo com Jesus, ela seria direcionada, inicialmente, às 7 igrejas da Ásia. Amém? E amados, os estudiosos da Bíblia, eles são unânimes em concordarem que as 7 igrejas, elas são uma tipologia da igreja, que somos nós. Na verdade, alguns teólogos, eles falam também que essas 7 igrejas, elas representam 7 tempos em que a igreja cristã viveu sobre a face da terra. E hoje nós estamos vivendo esse tempo da igreja de Laodiceia, de acordo com alguns estudiosos. Amém? Mas eu não creio inteiramente dessa forma, que foram 7 tempos, mas eu creio que estas 7 igrejas, elas são uma representação exata da igreja de Cristo sobre a terra hoje. Amém? E nessas 7 cartas nós temos ensinamentos direcionados diretamente à minha vida e à tua vida. São 7 cartas universais direcionadas a todos os cristãos sobre a face da terra. Isso diz respeito a mim e a você. Amém? Isso diz respeito a mim e a você. E amados, eu acho muito interessante que eu lendo essas 7 cartas,
nós podemos ver a instrução de Jesus que ele é direto. Ele fala sem arrudeios. Ele não tem medo de perder a sua assembleia. Por exemplo, nós vemos um versículo clássico que há nos evangelhos, como lá no evangelho de João. Eu chamo João 666, capítulo 6, versículo 66, que depois de uma pregação, Jesus ele perdeu quase todos os seus discípulos. E como se não bastasse, ele olhou ainda para os 12, e ele disse, e vocês, não vão também não? E Pedro se volta para ele e diz assim, Senhor, mas para onde nós iremos, que só o Senhor tem as palavras da vida. E queridos, muitas vezes nós nos acovardamos de falar a verdade, porque nós temos medo, nós tememos perder aquele que está nos ouvindo. Mas eu quero te dizer que quando nós nos movemos em amor, quando nós nos movemos em zelo, não com o intuito de matar, nem com o intuito de massacrar aquele que está ouvindo, mas quando nós falamos em amor com o intuito de levantar, de trazer para perto, porque exortação significa isso. Exortação significa você trazer para perto, mas eu e você nós temos que falar a verdade. E nós temos que nomear e descrever o pecado como pecado. Nós não podemos usar um outro nome para o pecado. Pecado é pecado. Pecado ele fere a santidade de Deus. Pecado vai impedir que eu e você venha correr de forma excelente a carreira que nos está proposta nele. E completar e usufruir de tudo aquilo que ele tem reservado para cada um de nós. Sabe por quê? Porque o pecado, primeiramente, ele tem a capacidade de nos cegar. O pecado, ele tira a nossa visão. O pecado, ele traz insensibilidade espiritual para a minha vida e para a tua vida. E nós temos que odiar o pecado como cristãos. Nós temos que nos enojar do pecado como cristãos. Eu não estou falando que você deve rejeitar o pecador. Eu não estou dizendo que você deve se afastar e não influenciar aquele que vive na prática do pecado. Eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo é sermos coniventes. É vermos a pessoa caminhando em direção a um precipício, um abismo, e não avisar. Não tentar resgatar essa pessoa, trazer para perto de Deus. Amém? Então aqui em Apocalipse, no capítulo 14, carta de João à igreja de Laodiceia, e é uma carta direcionada para mim e para você. Eu quero que você saiba que esta carta é direcionada a cada um de nós como cristãos. Não que todos nós nos encontremos ou estejamos vivendo este estágio aqui que esta igreja está vivendo. Mas, amados, isso é um alerta muito sério para a minha vida e para a tua vida. Como Paulo, ele diz, escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós temos que nos julgar a nós mesmos. Para quê? Para que não venhamos a ser julgados. E como eu já falei aqui em outros cultos, ele usa duas palavras, crino e diacrino. Ele usa a primeira, quando ele fala a respeito de nos julgarmos, ele diz de fazer uma separação do impuro do puro. Purificar. Para quê? Para que não venhamos a ser condenados. Porque o que é que antecede o arrependimento? É o reconhecimento do pecado. Se nós não reconhecermos o pecado como pecado em nossas vidas, não tem como nos arrependermos. No culto passado eu falei isso, Deus ele se volta para Adão, no momento em que Adão peca, que Deus vem na viração do dia para ter comunhão com ele, Deus se volta para Adão, Adão se escondendo da presença de Deus com medo, Deus pergunta a Adão, Adão, onde você está?
E nós vimos que ele não fez essa pergunta por causa dele, Deus. Ele sabia onde o homem estava. Ele fez essa pergunta por causa de Adão. Para que Adão reconhecesse o estado em que ele se encontrava depois do pecado, depois da transgressão. Porque Adão, ele decaiu de uma posição original que ele estava por causa da rebelião, por causa da traição que ele cometeu contra Deus, por causa do pecado. O pecado removeu ele da posição de filho e o conduziu à posição de escravo. O pecado removeu Adão da posição de governante, ele dominava e sujeitava sobre todas as coisas e o trouxe à posição de escravo miserável, vencido, subjugado pelo diabo, pelo pecado, pela morte espiritual. Amém? E nós temos que vigiar. Nós temos que não somente desejar a santidade de Deus, mas, de fato, levarmos e termos uma vida santa. O que é uma vida santa, querido? É uma vida separada. É uma vida consagrada ao propósito original de Deus para as nossas vidas. Aí aqui, no versículo 4, ele diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu acho interessante que Jesus, ele é aqui apresentado como o quê? A testemunha fiel e verdadeira. Meu querido, ele sempre vai falar a verdade, mesmo quando esta verdade ela venha chocar a minha vida e a tua vida, mesmo quando esta verdade ela venha nos tirar da zona de conforto, ele sempre vai falar a verdade, e ele é fiel, ele não retrocede, ele não volta atrás naquilo que ele tem prometido para mim e para você. Aí ele continua e ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és o que, irmão? Frio nem quente. Quem dera fosses o que? Frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa palavra ela foi direcionada a quem? Diga, é uma palavra direcionada à igreja. Não é uma palavra direcionada aos ímpios, ao povo que não tem aliança com Deus, aos pecadores. É uma palavra que foi direcionada à igreja. E, queridos, o que me assusta é que João, movido pelo Espírito de Deus, ele fala de um estágio que é pior, ou um estado que é pior do que a frigidez espiritual, do que a frieza espiritual. É estar morno. Amém? Sabe por quê? Eu costumo dizer que o morno ele está em uma posição de engano. Na cabeça do morno, ele é quente demais para ser frio. Ele está totalmente enganado, e nós vamos ver que o texto vai nos direcionar para esta verdade. Vai nos dar mais clareza em relação a isso. Amém? Ele sabe que não está 100%, mas ele sabe que ele está acima do frio. Mas, amados, não é suficiente, diga, não é suficiente. Está um pouco acima do frio, para Deus não é suficiente. Na verdade, a Bíblia fala que o Senhor, ele diz assim: olha, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, isso é uma palavra muito dura. Eu não sei se o temor de Deus, quando você lê um texto como esse, ele chega à tua vida. Quando eu leio um texto como esse, querido, eu começo imediatamente a reavaliar a minha vida. Eu começo a olhar para a minha vida.
Eu começo a considerar aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu estou deixando de fazer. Porque é algo muito sério. A Bíblia fala que todos nós, por intermédio de um só Espírito, fomos, através do novo nascimento, batizados em seu corpo. Nós, como igreja, fazemos parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça, Ele é aquele que completou todas as coisas. Nós, como igreja, somos o seu corpo. Nós somos a sua plenitude. Ele é aquele que enche todas as coisas, completa tudo. A salvação é um mérito dele. E pela graça, eu e você, nós fomos introduzidos em um lugar onde não tínhamos o direito de estar. Não tinha como eu e você conquistar essa posição, através das nossas obras. Ele teve que vir como nosso substituto, como filho do homem, como um homem perfeito, e se colocar no meu lugar e no teu lugar, na posição de condenação, para nos substituir. Ele teve que levar toda a nossa condenação sobre ele. E amados, através do novo nascimento, nós fomos inseridos no corpo. Nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Nós passamos a ser um membro deste corpo, a nos mesclar com ele, ser um com ele. Mas o interessante é que aqui, João, movido pelo Espírito de Deus, ele falando aos cristãos da igreja de Laodiceia, ele diz o seguinte: olha, vocês estão a ponto de serem vomitados. Eu sei que alguns de vocês aqui já tiveram uma infecção intestinal, causado por alimento estragado, alguma coisa desse tipo. E queridos, quando nós ingerimos um alimento que começa a trazer um dano para o corpo, faz parte da defesa do nosso organismo tentar expelir aquilo para fora, jogar para fora. Por que que tenta jogar para fora? Através do vômito e de outras formas, né? Ele tenta jogar para fora para quê? Para que não venha trazer um dano maior para o organismo, para o corpo. Então aquilo que está sendo reprovado e expelido, lançado para fora, através do vômito. Quando ele usa essa metáfora bíblica aqui, ele está falando de algo que está fazendo mal ao corpo. Está no corpo e não está fazendo bem. Está fazendo mal. Lembrando, ele está falando a cristãos. Ele está falando a pessoas que haviam nascido de novo. Ele está falando a uma igreja. A igreja de Laodiceia. Ele não está escrevendo para o mundo, ele não está falando com ímpios, ele não está falando com pecadores. Eu faço a diferenciação entre justiça e pecador. O cristão, quando ele nasce novo, ele é a justiça de Deus sobre a terra. Mas aqui é uma palavra direcionada a alguns cristãos. Jesus, ele falou, se você não junta, você faz o quê? Nós falamos no culto passado. Não existe estar em cima do muro. Não existe se envolver mais ou menos. Nós estamos aliançados com ele. E a figura desta aliança é o casamento. Meu querido, é uma figura mais ou menos assim. Quando Tiago, ele escreveu à igreja, o apóstolo Tiago, ele fala algo interessante, lá no capítulo 4, se eu não me engano, ele diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por vós anseia o Espírito de Deus, que ele fez habitar em vós. A Bíblia fala lá em Tiago que o Espírito de Deus, ele tem ciúme, e ele chama aqueles que estão em um relacionamento com Jesus, mas estão flertando com o mundo, de adúlteros. Algumas versões diz adúlteros, a minha versão diz infiéis, mas a palavra no original é adúltero. É o mesmo termo usado para Israel no Antigo Testamento, sempre que Israel se afastava dos caminhos do Senhor e começava a se envolver com outras nações, outros deuses, os profetas eles chamavam Israel de adúltera. Sim ou não?
Então, nós podemos usar uma figura o seguinte: você sair, é como se eu chamasse a minha esposa para ir para um restaurante, para nós jantarmos, e chegarmos lá, chegar mais 2 caras, e sentar na mesa com a gente. Diz: quem é esse cara? Não, são 2 ex-namorados, que eu chamei para estar jantando com a gente aqui. É uma história. Aí na hora o cara vai esquentar, né? Diz assim: como assim? Ela disse: não, mas não se preocupe não, eu amo mais você, você é o principal, eu te amo, você está em primeiro lugar na minha vida, mas eu gosto deles também, por isso que eu trouxe eles para participar desse jantar com a gente. É mais ou menos isso, meu querido, que Tiago está dizendo. Naturalmente falando, nenhum de nós aceitaria uma condição como essa. Porque no que diz respeito à aliança, que é simbolizada pelo casamento, nós queremos o tudo. É tudo ou nada. Sim ou não? Não dá para dividir o coração com ninguém. Da mesma forma o Senhor, e é isso que Ele está falando aqui, à igreja de Laodiceia. É isso que Tiago diz. Amém? Ele diz assim: olha, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Por quê? Porque você não é quente nem frio, mas você é morno. O frio ele reconhece que é frio. O morno ele se acha quente demais para ser frio. Então ele está em uma posição de engano. E o quente é quente, ele está fervendo, está queimando, ele sabe que é quente, ele sabe que ama o Senhor de forma intensa. Mas o morno ele está na posição de engano. O frio ele sabe que tem que esquentar. O frio ele reconhece a posição dele. E amados, o fato dele reconhecer abre a porta para o arrependimento na vida dele. Porque o reconhecimento precede o arrependimento. Você lembra do filho pródigo? Na verdade, eu até risquei esse nome filho pródigo na minha Bíblia. Eu botei a parábola dos 2 filhos, porque na verdade os 2 estavam errados ali. Os 2 estavam perdidos ali, não era somente um pródigo. Os 2 estavam perdidos. Eu não sei se você atentou para a parábola. Eu botei a parábola dos 2 filhos. Mas o pródigo é aquele que reconhece, porque ele saiu, ele se apartou do pai, ele perdeu, ele é aquele que tomou a sua herança antes do tempo, saiu e gastou tudo, perdeu tudo. E quando ele estava desejando, irmãos, isso é o ápice da humilhação para o judeu. Para um judeu era vetado comer carne de porco. Agora você imagina o que é um judeu, ele desejar comer a comida do porco. Ele desejar comer a comida do porco. E mesmo a comida do porco não ser dada a ele. Ele ser privado, até desejar as bolotas, a comida, a lavagem do porco, e ser privado inclusive daquilo. Aí a Bíblia fala que ele caiu, chegou um momento em que ele caiu em si. E ele disse: pequei, Senhor, contra o meu pai e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado filho. Mas eu vou lá. Eu vou buscar a proteção do meu pai. Eu sei que eu não sou digno de nada, mas eu quero que ele me receba pelo menos como servo. Porque eu sei que os servos do meu pai, eles estão em uma posição muito melhor do que a que eu me encontro agora. Mas, amados, antes dele se voltar e dele voltar para o pai, ele teve que reconhecer o estado em que ele se encontrava. Ele teve que reconhecer o pecado. Ele teve que arrancar o pecado, porque arrependimento significa metanoia. É mudança de pensamento. É você mudar os teus pensamentos, e isso vai te levar a uma mudança de direção, de atitude na tua vida. Então a palavra arrependimento no original é você largar, voltar atrás, é dar um giro de 180 graus. Você está vindo em uma direção e de repente reconhece que aquele é um caminho de destruição, de morte, e você se volta e começa a andar na direção correta.
Foi isso que nós vimos na vida do filho pródigo. Nós fazemos a comparação dos dois reis, Davi e Saul. Um sempre buscava justificar os seus erros e os seus pecados. Sim ou não? Saul, ele errava. E sempre que ele errava, ele sempre encontrava um motivo e um culpado para os seus erros. Ele nunca reconhecia que o problema e o erro estava nele. Eu tive medo do povo. Eu me preocupei com o que o povo falaria. Tudo bem, eu me arrependo, mas me honra diante do meu povo. Enquanto Davi, naturalmente falando, os pecados de Davi foram piores do que o de Saul, mas quando Davi, ele pecava, ele era repreendido, ele reconhecia que havia pecado. Ele rasgava as vestes, ele lançava cinza na cabeça. Ele se voltava ao Senhor, ele pedia misericórdia ao Senhor. Amém? Aí ele continua, querido, ele diz o seguinte, verso 17, pois dizes, estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Você está vendo que aqueles irmãos, vivendo nessa condição, eles se viam ricos, era a forma que eles se viam, abastardo, e que não estavam precisando de coisa alguma. Esta era a percepção que eles tinham a respeito deles mesmos. Esta era a forma que eles, como igreja, estavam se vendo. Nós somos ricos, nós somos abastardos, nós não temos falta de nada. Mas o Senhor, Ele olhava para aqueles irmãos e eles diziam, olha, vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Aí ele continua e ele diz o seguinte, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos eu amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Você está vendo, meu querido, que houve uma exposição aqui da parte de Deus, da parte de Jesus em relação àqueles irmãos, com qual intuito? Com o intuito de que eles reconhecessem o erro e se voltassem para o Senhor. O Senhor, Ele aponta o erro, não com o intuito de matar, Ele nos disciplina e Ele é duro comigo e com você, sabe por quê? Porque Ele nos ama. Muitas vezes eu fui duro com meu filho, eu me excedi. Porque eu amo. Amém? Eu disciplinei muitas vezes, porque eu amo. A motivação da minha disciplina não era a destruição dele. Mas eu era motivado a discipliná-lo por causa de zelo, por causa de amor. Para que ele reconhecesse que o erro sempre vai trazer um dano para a vida dele. Amém? E nós podemos ver isso daqui. Enquanto esses irmãos, eles se viam como ricos, abastardos, que não tinham falta de nada, o Senhor olhava e dizia, olha, vocês são infelizes, vocês são miseráveis. Vocês são pobres, vocês são cegos, vocês estão nus, não existe cobertura sobre a vida de vocês. Aí ele continua e diz, olha, eu disciplino cada um de vocês porque eu os amo.
Ser, pois, zeloso e arrependes. Aí no verso 20, olha só o que ele fala aqui no verso 20. Nós usamos muitas vezes o versículo 20 para pregar em cultos evangelísticos, né? Como se fosse um versículo direcionado para pessoas que não são nascidas de novo. Mas, amados, esse é um versículo direcionado para a igreja. O Senhor falou isso para a igreja. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o que, irmãos? A porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Aonde Jesus estava aqui nessa igreja? Ele estava do lado de fora. Queridos, eles haviam deixado o Senhor do lado de fora. O Senhor, Ele não desistiu deles, o Senhor, Ele estava batendo na porta, e era necessário que alguém fosse lá, abrisse a porta e convidasse para Ele entrar. Aleluia. Ele diz assim: olha, eu aconselho que de mim você venha comprar. O quê? Ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja. Eles estavam nus. Existe uma moeda no reino de Deus. Você lembra das virgens prudentes e as imprudentes? As virgens prudentes, elas além de comprarem a lâmpada, elas compraram também o óleo. As imprudentes, elas compraram a lâmpada. E antes do noivo chegar, o óleo se acabou, elas foram para aquela e elas disseram assim: olha, vocês têm que ir até aqueles que vendem e comprarem. Mas que moeda é essa que existe no reino de Deus? Que moeda de troca é essa que existe no reino de Deus? Sabe que moeda é essa, querido? É a consagração, é a entrega, é a comunhão com Ele. Eu quero que tu abra, deixe tua Bíblia marcada aí, em Apocalipse, e abra lá, Mateus 13, queridos. A partir do verso 44, eu gostaria de ler duas parábolas, de 3 capítulos, o total dessas duas parábolas, 3 capítulos não, desculpa, 3 versículos, do verso 44 ao verso 46, a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Olha só o que ele diz aqui: o reino dos céus é semelhante ao quê? A um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu. E transbordante de alegria, ele vai, vende tudo, diga, vende tudo. Diga assim, ele não fica com nada, ele vende tudo. Ele vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aí no verso 45 ele diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, o que é que ele faz, irmãos? Ele vende tudo, diga, vende tudo, o que possui e compra. Sabe o que é que essas duas parábolas elas estão nos ensinando? É que o reino de Deus, para sermos participantes e cidadãos deste reino, nós temos que entregar tudo. Nós temos que mergulhar de forma intensa. O Senhor, Ele não vai aceitar dividir o meu coração, o teu coração com nada, nem com ninguém. A grande verdade é essa. Lá em 2 Coríntios, vamos abrir lá em 2 Coríntios, eu quero ler outro texto com você, que é bem interessante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5.
A partir do verso 14, é um texto bastante conhecido de todos nós, 2 Coríntios 5,14. Olha só o que é que ele fala aqui, na sua segunda carta aos Coríntios. Paulo, ele, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos. Quem foi aquele que morreu por mim e por você? Jesus. Logo, todos morreram. Está falando de quem? Quem são esses todos? Eu e você. Esse texto ele fala a respeito de identificação. Amém? Ele está falando que ele se identificou comigo e com você. Ele desceu ao nosso nível. Ele pagou o preço de condenação que havia contra a minha vida e a tua vida como substituto, para que eu e você, nós que morremos juntamente com Ele, também, da mesma forma, ressuscitássemos juntamente com Ele. Ele desceu ao meu nível e à minha posição, para que eu e você subíssemos ao seu nível e à sua posição. Identificação é isso. Por isso que ele se fez homem, por isso que ele foi reconhecido em figura humana, por isso que ele foi chamado de filho do homem. Porque ele foi 100% homem, ele se despojou de toda a sua glória de Deus. Ele viveu como homem, venceu como homem. Ungido, filho de Deus, o homem perfeito, sim ou não? Sim, mas como homem. Então a Bíblia fala que ele morreu para que, da mesma forma, todos também morressem. Mas para que foi que todos morressem? Eu e você, falando de mim e de você. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então ele morreu por mim e por você, para que eu e você também da mesma forma morrêssemos nele. Nós nos identificamos, mas ele ressuscitou. Pagou pela minha transgressão e pela tua transgressão. Nos deu a vida eterna. A vida eterna que é uma realidade que eu e você nós podemos viver hoje. Porque a própria vida de Deus está em mim e em você através do novo nascimento. E esta vida, ela nos capacita. Ela nos dá suficiência para vivermos de forma sobrenatural sobre a terra. Por que que eu e você nós não somos mais escravos? Eu e você não somos mais escravos do pecado, da carne, do diabo, porque o Espírito de Deus habita em nós, porque o nosso espírito, o nosso homem interior, ele foi recriado, como Paulo diz, e nós somos novas criaturas, e nós podemos lidar com a velha natureza terrena. Nós podemos resistir e vencer o pecado, da mesma forma que ele resistiu, da mesma forma que ele foi tentado em todas as coisas, a minha semelhança e a tua semelhança, mas não cedeu ao pecado, não pecou. Eu e você, da mesma forma, podemos resistir. Então ele diz que ele veio, morreu por mim e por você, e ressuscitou para quê? Para que eu e você não viva mais, a fim de fazermos a nossa própria vontade, mas que venhamos a viver para Ele, para que venhamos manifestar a sua glória através de nós, a sua boa fragrância, seu bom perfume, como seus representantes, como cooperadores, juntamente com Cristo. Amém? Então, meu querido, qual é a moeda de troca no reino de Deus? É a rendição. Nós vemos a mesma coisa lá em Isaías, no capítulo 55. Olha só o que é que ele diz. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Irmãos, a única condição que nos é imposta para que venhamos e
compremos. E qual é a forma que eu e você vamos comprar? Sem dinheiro. Mas Ele nos dá uma única condição. Qual é a única condição? É nos aproximarmos, é nos chegarmos a Ele. Nós falamos no nosso culto passado, Lucas 6, a partir do verso 44. E nós falamos 3 princípios de crescimento. Quais são os 3 princípios de crescimento no reino? É nos aproximarmos de Deus, ouvirmos a sua palavra e praticarmos. Sim ou não? Nos achegarmos, ouvirmos e praticarmos. E aqui é o que ele está falando. Ele diz que nós temos que nos aproximar mesmo sem dinheiro. Nós que temos fome e sede. E o que é que nós temos que fazer? Comer e beber. A mesa ela está posta. A mesa ela está disponível para cada um de nós. A condição é só uma: nos aproximarmos, nos achegarmos a Ele. Amém? Porque, queridos, quando nós estamos junto ao Senhor, nós nos aproximamos dEle, nós nos relacionamos de forma íntima com Ele, nós começamos a ver como Ele vê todas as coisas. Nós vemos a igreja de Laodiceia com julgamento totalmente alterado. Esses irmãos, eles estavam cegos espiritualmente. Por que eles estavam cegos espiritualmente? Por causa do nível espiritual em que eles se encontravam. Eles eram mornos. Eles estavam se apoiando em outras coisas. Não, Senhor. O Senhor ele disse assim: olha, vem, se aproxima de mim. Eu te aconselho que de mim você compre ouro, refinado pelo fogo. O ouro nós sabemos que é um metal, ele incorruptível. Ele representa a eternidade, a glória, a santidade de Deus. É um metal em que a ferrugem ela não tem poder sobre ele. O fogo não tem poder sobre ele. Na verdade, quando ele é submetido ao fogo, ele é purificado e não destruído. Está falando de santidade. O Senhor diz assim: olha, eu te aconselho que de mim você compre ouro refinado pelo fogo. Compre vestes brancas de linho fino para cobrir a tua nudez. Nós vemos no próprio livro de Apocalipse, falando da igreja, que a igreja, ela a si mesmo se atavia. Ela a si mesmo prepara as suas vestes de justiça. E a Bíblia fala no livro de Apocalipse que as vestes de justiça são as boas obras. É por isso que o Senhor ele começa essa carta ele dizendo o seguinte: olha, eu conheço as tuas obras. Queridos, obras são algo importante para Deus, sim ou não? As pessoas elas querem desqualificar as obras. As pessoas elas têm pregado uma graça enganosa. E eles dizem o seguinte: olha, nós não precisamos de obras, porque nós fomos salvos pela graça. Eu sei que nós fomos salvos pela graça. Mas nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para boas obras. O mesmo texto que diz que nós fomos salvos pela graça, Efésios capítulo 2, no verso 10, diz que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para quê? Boas obras. As obras que eram combatidas por Paulo no Novo Testamento eram as obras da lei, que visavam a justificação da lei mosaica. Não está falando que eu e você, nós não temos que produzir obras. Nós temos, queridos, na verdade, nós temos que produzir frutos. Eu vi um homem falando que a principal, existem várias características que diferenciam o joio do trigo. Se você olhar de longe, você não vai conseguir identificar o que é trigo, o que é joio. Mas a Bíblia fala que uma das coisas, o trigo ele é flexível. Ele se dobra ao vento. O joio ele é duro. Ele não é flexível, ele é duro. Outra característica é que o trigo ele produz frutos. Ele produz grãos. O joio não produz fruto. O joio não tem fruto. Ele tem aparência. Ele é parecido com o trigo, mas ele não tem fruto. E são os nossos frutos que vão manifestar a santidade de Deus nas nossas vidas.
Ele diz: eu te aconselho que compre vestes e colírio para ungir os teus olhos. Ele fala a respeito de uma cegueira espiritual. É como fala lá em 1 Pedro. Nós vemos, na verdade, a 2 Pedro. Que Pedro no capítulo 1, ele diz que, na verdade é capítulo 2. Ele diz que algumas coisas devem ser ajuntadas à minha fé, para que eu venha a ser frutífero. Porque aqueles que não têm ajuntado essas coisas à sua fé, é como um cego que vê. Olha só, Pedro diz: cego que vê. Aí ele diz o que é aquele cego? Ele vê apenas aquilo que está perto. O que é que Pedro está falando? Ele está falando de uma visão natural. Ele vê apenas as coisas natural. Ele não tem uma visão espiritual. É a mesma coisa que Paulo fala escrevendo aos Romanos no capítulo 8, que ele diz: aquele que se inclina à carne, cogita segundo a carne, mas aquele que se inclina ao Espírito, cogita segundo o Espírito. Você vai pensar de acordo com aquele que você está se inclinando. Se você se inclina ao Espírito, você vai pensar segundo o Espírito. Mas se você se inclina para a carne, você vai considerar segundo a carne. Amém? Aleluia. Então, qual é o segredo do sucesso? É nos aproximarmos, desenvolvermos uma vida de relacionamento íntimo com Ele. É algo que Deus, Ele deseja de forma intensa, meu querido, se relacionar comigo e com você. Amém? A condição é somente nos aproximarmos. A condição é somente nos achegarmos a Ele. A glória de Deus é esconder as coisas, ocultar as coisas. Mas a glória dos reis é esquadrinhá-las, é buscá-las. Batei, vai se abrir. Pede, que você recebe. Busca, que você encontra. Esse é o princípio. Essa é a dinâmica. E nós temos que ser pontuais. Nós temos que reconhecer o pecado como pecado. A Bíblia não fala somente de pecado, a Bíblia fala de pesos e pecados. Lá em Hebreus, no capítulo 12. Que tenazmente nos assedia e que tenta nos impedir de correr e completar a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus. E eu quero te dizer, querido, que nós temos a capacidade de reconhecer, nós sabemos os pecados que existem em nossas vidas, nós sabemos os pesos que têm que ser arrancados da nossa vida. Um peso não chega a ser um pecado, mas é algo que rouba ou restringe o meu potencial, é algo que me deixa lento, é algo que faz eu gastar mais energia do que o necessário. E nós, como cristãos, como nascidos de novo, quando nós pecamos, nós sabemos que pecamos. Nós sabemos pelo Espírito, cada um de nós, sem exceção, o que tem que ser arrancado das nossas vidas. O que tem que ser tirado das nossas vidas. Todos nós sabemos. Amém? E o que nós temos que fazer? Simplesmente arrancar, tirar, para que venhamos alcançar aquilo que Deus planejou para cada um de nós.